Aleluia, irmãos. A ceia do Senhor é a celebração do maior pacto que temos com Deus. Jesus disse em Mateus 26, este é o novo testamento, o novo pacto no meu sangue. O cálice representa o sangue de Jesus, o pão representa o corpo de Jesus. Representa. Não existe nenhuma mágica de transformação, a hora que comemos continua sendo cálice, continua sendo pão. Mas o que existe é uma operação espiritual, verdadeira, real, que opera em nós. Diga glória a Jesus. É a celebração de um pacto. E também é um momento propício, irmãos, de renovarmos pactos com Deus. Irmãos, o Senhor falou ao meu coração no final deste cântico, perante a ceia do Senhor, hoje é momento de renovar os votos conjugais, renovar o voto de amor, amor ao cônjuge, amor conjugal. Diga glória a Jesus. Os votos que você um dia fez perante a autoridade civil e religiosa, hoje é dia de renovar. Irmãos, amor não é sentimento, amor é compromisso. Amor é vínculo, é pacto. Amor é aliança. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Senhor amado, dirige o teu povo nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 4. Irmãos, em Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração. Tinha aquele coxo na porta do templo. A porta se chamava Formosa, porque era uma porta grandíssima, imensa, mais de 10 metros de altura, toda de pedras. O coxo estava ali pedindo esmola. Pedro e João, pela unção do Senhor, no nome de Jesus Cristo, levantaram aquele coxo. Ele entrou no templo saltando, glorificando a Deus. Todos ali acorreram e Pedro pregou a ressurreição do Senhor Jesus. Daí chegamos no capítulo 4. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Diga glória a Jesus. Irmãos, diz ali o texto, doendo-se muito. Irmãos, o livro de Atos fala muitas vezes sobre inveja na obra de Deus. Aqui, os principais do templo estavam doídos de inveja dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos levantaram um paralítico e os sacerdotes, levitas e fariseus, doutores da lei, não iriam levantar ninguém. Eles não, sequer se conseguiam manter em pé com a fé que eles tinham. Então eles estavam cheios de inveja. Irmãos, outros textos de Atos que falam isso. Diga glória a Jesus. Final de Atos 4 fala que Barnabé vendeu uma propriedade. Início de Atos 5 diz que Ananias e Safira quiseram imitar, por inveja, exatamente o que Barnabé fizeram, só que não tinham fé para isso. Então eles tiveram que usar de uma fraude, de um engano. Barnabé vendeu uma propriedade e deu o dinheiro de oferta. E isso foi notório a todos, não que Barnabé quisesse, acabou sendo, tanto que foi registrado na Bíblia. Ananias e Safira que queriam aparecer também, mas não tinham fé para tanto. Eles venderam uma propriedade, deram só metade do dinheiro e disseram que tinham dado o dinheiro inteiro. Era a grande virtude de vender e dar metade. O grande problema foi mentir, que estavam dando tudo. Irmãos, e por causa disso eles morreram, por mentir ao Espírito Santo. Fala assim, misericórdia. Mas, irmãos, isso foi por inveja. Atos 5,17 diz novamente que os apóstolos foram presos por inveja dos principais do templo. Os que mataram Estevão, Atos 6 e 7, mataram por inveja, porque Estevão era um homem cheio de fé e de poder, e ninguém conseguia resistir à sabedoria com que ele falava. Irmãos, Atos 8, Simão de Samaria pediu a mesma unção que tinham Pedro e João, que foram lá para Samaria, e porque eles impunham as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Simão ficou cheio de inveja, queria aquilo também, e ofereceu dinheiro. Atos 13, 45, os judeus de Antioquia da Pisídia se encheram de inveja, porque a sinagoga sempre tinha um pingo de gente. Foi lá Paulo e Barnabé pregaram e a cidade inteira foi para ouvir. Os judeus ficaram cheios de inveja e levantaram perseguição contra os apóstolos. Atos 17, 5, de novo, na cidade de Tessalônica aconteceu a mesma coisa. Os judeus levantaram perseguição, e todos esses versículos dizem claramente a palavra inveja. Diga glória a Jesus.
Irmãos, o Senhor quer falar com a igreja nesta noite. Está falando, irmãos, nós vamos fazer a obra do Senhor com oração, com clamor, com jejum, com as vigílias, com as madrugadas. Irmãos, e o Senhor vai abrir as portas para muitos nesta igreja, neste ano. Diga glória a Jesus. Na vigília desta madrugada, o Senhor usou a missionária Selma, dizendo que era ano de colheita, e não foi ânimo, não, é confirmação do que o Senhor já tinha falado. O Senhor vai derramar bênçãos sobre o povo. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas já neste primeiro culto de domingo deste ano, o Senhor já quer nos ensinar, falando sobre esses negócios de inveja na obra do Senhor. Irmãos, a inveja causou muita perturbação na vida dos apóstolos. Eles foram expulsos de Antioquia, eles foram presos pelos principais do templo de Jerusalém, eles foram presos em outras cidades dos gentios por causa de inveja. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor quer nos ensinar nessa noite para que façamos as coisas com sabedoria. Fala para o mundo do lado, com sabedoria. Sabe o que significa isso, meu amado irmão? Faça as coisas para o Senhor sem alarde, sem propaganda alguma. Quanto menos falar, melhor. Diga glória a Jesus. Principalmente para os crentes. Falam assim, viu? Principalmente para os crentes dessa própria igreja. Diga glória a Jesus. Você dessa igreja vai fazer as coisas para o Senhor e não vai nem falar para os crentes dessa igreja. Fecha a tua boca. Fala assim, fecha a tua boca grande. Diga glória a Jesus. Irmãos, inveja. Ai, pastor, tem inveja aqui em você. Fala assim, em você. E não vem com essa cara de essa candura aí. Fazem misericórdia. Não. Irmãos, quanta perturbação. E se você for sincero, você vai reconhecer que já teve inveja no teu coração também. Irmãos, então nós vamos fazer as coisas com sabedoria. Fechar a nossa boca. Diga glória a Jesus. Não é em vão que Jesus disse em Mateus 6, não saiba a mão direita o que está fazendo a esquerda. Diga glória a Deus. Faça para o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, ali na cidade de Jope, que tinha Dorcas, que faleceu, e as viúvas foram lá mostrando as boas obras, foi lá o apóstolo Pedro e levantou ela e ela ressuscitou no nome do Senhor. Era um lugar muito pequeno, com muito poucas pessoas, e pelo que narra a palavra do Senhor, que é muito sucinta nesta história, não tinha muitos crentes no lugar. Então Dorcas servia diretamente o povo, servia diretamente os pobres. Se fosse uma cidade grande, irmãos, já ia ser difícil, porque já ia ter gente que não queria que ela ressuscitasse. Fala assim, misericórdia. Já ia ter gente que o Pedro ia orar, já ia ter gente com um olhinho assim, não sei não, acho que já estava na hora dela aí mesmo. Fazem misericórdia. Irmãos, é sério, olha quantos textos falando de inveja. Então, irmãos, o Senhor quer que nesse ano você só tenha vitória. Então fala para um lado assim, só vitória. Então aprenda a fazer as coisas, por favor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Lançaram mão deles, Atos 4:3. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 2 diz que no dia de Pentecostes foram quase 3.000. Em Atos 4, alguns dias depois, já estava em quase 5.000 o número dos convertidos, porque era grande a operação de Deus naqueles dias, e os que ouviram a palavra creram. Irmãos, a verdadeira conversão vem pela palavra de Deus. Diga glória a Jesus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos 10:17. Só que esse versículo tem muita aplicação. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora o mundo, nesta nova era, misericórdia, está assim muito de incentivar a fé. No meu serviço vem aqueles jornaizinhos assim, dizendo assim, o importante é ter fé, pouco importa no que, pode ser talismã, pode ser cristal, pode ser búzios, pode ser duende, pode ser qualquer coisa, o importante é ter fé. Fazem misericórdia, capaz. João 14:1, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Diga glória a Deus. É fé em Jesus, é fé direcionada. Irmãos, por isso que a fé que Deus quer é fé bíblica. A fé que Deus quer é uma fé que vem de ouvir a palavra de Deus.
Essa é uma fé verdadeira. Existem muitos tipos de fé. Diga glória a Jesus. Mas só um tipo leva para o céu, e é fé bíblica. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Versículo 5. E aconteceu no dia seguinte reunirem-se em Jerusalém os principais anciãos, escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Os irmãos se lembrem que nesse início da igreja, isso aqui foi meses depois da morte e ressurreição de Jesus, o templo de Jerusalém estava em pé, com sacrifícios como se fazia no Velho Testamento, com sacerdotes e levitas, tudo como era no Velho Testamento. Jesus já tinha vindo, morrido, ressuscitado, fazendo maravilhas, e o templo de Jerusalém estava inteirinho. Fala assim, misericórdia. Versículo 7. Pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, fala para o irmão do lado: Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Tem tantos textos que falam sobre ser cheio do Espírito Santo. Lucas 2, Isabel, a que foi mãe de João Batista, quando chegou Maria, que foi mãe de Jesus, e a Isabel, de ouvir a saudação de Maria, se alegrou e foi cheia do Espírito Santo e cantou. Quando João Batista nasceu, a língua de Zacarias, que estava emudecida pela incredulidade, cantou ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Atos 13, Paulo, quando confrontou Elimas, cheio do Espírito Santo, disse aquela frase terrível, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, até quando perturbarás os retos caminhos do Senhor. Então, irmãos, exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo. Atos 6, Estevão, finalzinho de Atos 6, diz que quando os seus algozes, aqueles que o mataram, que o apedrejaram, olharam para ele e viram seu rosto como de um anjo. Diga glória a Jesus. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, estes versículos estão escritos na Bíblia para nos mostrar que é assim que Deus opera até hoje. Fala para o irmão do lado: até hoje. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. Daí ele disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, cheios do Espírito Santo, irmãos, é isso que nós precisamos buscar. Provérbios 1:23. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Irmãos, existe uma operação especial do Espírito Santo que nos enche, e que nos enche de conhecimento da palavra de Deus, que nos enche da própria palavra de Deus. Diga glória a Jesus. E é algo que você tem que buscar na tua vida. Irmãos, não é essa história assim, é que uns têm maior facilidade para guardar e outros têm menos facilidade. Não é, irmãos, isso é carne. Irmãos, esse negócio de guardar a Bíblia é pelo poder do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. É um poder que desce de Deus. Irmãos, estes missionários que têm vindo pregar na igreja nas vigílias, é para os irmãos observarem que Deus opera, e Deus opera assim em muitos, e quer operar assim em você também. Diga glória a Jesus. Um dos rapazes que veio pregar, que ele saiu da casa de operação. Irmãos, quando ele foi aluno da casa, ele foi um aluno assim bem quieto, bem normal, não tinha nada de especial, não se sobressaiu de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Não tinha memória, porque quem usa droga não tem memória para nada. Maconha destrói os neurônios. Fala assim, misericórdia. E o que aconteceu, irmãos? Ele buscou, o Senhor buscou. Ele contou a primeira vez que ele veio, uma experiência que ele teve. Irmãos, ele fala textos imensos de cor. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso não é mente, porque viciado não tem, ex-viciado não tem mente para isso. Isso é Deus. E se Ele fez nele, por que vai fazer em você?
Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus muitas vezes não opera por causa da incredulidade, porque a pessoa fica assim, pois é, ele assim, mas eu sou aqui, né, pastor, pequenininho. Que pequenininho? É preguiçosinho, não é pequenininho. Mas em misericórdia, preguiçoso que não ora. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aqui Pedro, cheio do Espírito Santo, falando a palavra de Deus. Principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Repita comigo: há poder no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. A pregação verdadeira é aquela que exalta o nome de Jesus Cristo. É no nome do Senhor, e não apenas exalta, mas, irmãos, manifesta que este nome é real. Este nome é para hoje. Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diga glória a Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui Pedro, que antes era um discípulo temeroso, João capítulo 20, irmãos, quem sabe quanto? 2, 3 meses antes, estava Pedro trancado, morrendo de medo dos judeus, tinha acabado de negar Jesus. 3 meses depois estava ele aqui pregando para os que tinham matado Jesus, para exatamente aqueles de quem ele tinha medo, pregando com toda a ousadia e com toda a autoridade. Irmãos, porque segundo Timóteo 1,7, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus de glória e de poder. Versículo 11: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Jesus é a rocha sobre a qual toda a construção deve ser feita. 1 Coríntios 3:11: Nenhum outro fundamento pode ser posto além do que já foi colocado, o qual é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Romanos 11, 33, 34, 35. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo para Jesus. Fala para o irmão do lado: tudo para Jesus. Irmãos, versículo 12, maravilhoso. Temos que saber decor. Leia comigo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro há salvação. Diga glória a Jesus. Em nenhum outro, irmãos, é só em Jesus. Em Jesus está toda a fonte. Irmãos, em Jesus tem tudo que você precisa. 1 Pedro 1 diz, ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, quer dizer, tudo o que você precisa está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder, basta buscá-lo. Diga glória a Jesus. Irmãos, só o nome de Jesus concede salvação, só o nome de Jesus concede esperança. Diga glória a Deus. Então fala para o irmão do lado, glorifique o nome de Jesus. Exalte o nome de Jesus, não se envergonhe do nome de Jesus. Lucas 9:26, quem de mim e de minhas palavras se envergonhar, também eu me envergonharei dele. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, é o poder de Deus. Versículo 13, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, Pedro e João eram pescadores, mas eles tinham um certo grau de estudo. Diga glória a Jesus. Principalmente João, que era filho de Zebedeu, já de uma família um pouco mais abastada. Eles eram conhecidos do sumo sacerdote,
tanto que foi João que permitiu que na prisão de Jesus Pedro se achegasse um pouco mais perto. Então, mas Pedro era pescador, irmãos, mas não que eles fossem analfabetos, eles sabiam, eles tinham um certo conhecimento, tanto que Pedro escreveu as suas cartas. Diga glória a Jesus. Mas não tinham estudo nenhum, não eram formados em nada de coisa nenhuma, e Deus os usou poderosamente. Diga glória a Jesus. A missionária que veio nessa madrugada, ela disse assim, agora nas igrejas tem muitos que sabem, mas Deus, infelizmente, tem que estar procurando os que não sabem, porque daí esses obedecem. Porque os que sabem ficam questionando, falam assim, misericórdia. Senhor amado, diga glória a Jesus. Fala para um lado, você precisa se humilhar. Humilhar. Irmãos, dentro desse salão aqui, tem muita gente que tem um conhecimento bíblico muito acima da média. Muito acima da média das demais pessoas. Só que, infelizmente, este conhecimento bíblico não resulta em grande coisa. Tem gente que sabe muito menos que você e dá muito mais resultado para o reino de Deus. Fala assim, misericórdia. Então, irmãos, este ano é ano de mudar. Fala para nós assim, é ano de mudar. Vamos colocar todo este conhecimento em prática. Irmãos, o versículo aqui fala ousadia. Fala para um lado assim, ousadia. Irmãos, é tempo de ousadia na presença do Senhor. Pede-me e eu te darei as nações por herança, os fins da terra por tua possessão. Salmo capítulo 2, pede. Fala para um lado assim, peça a Deus. Peça a Deus, irmãos, é tempo de ousadia. Lógico que não uma ousadia oca, é uma ousadia com respaldo de busca e de oração na palavra do Senhor. Mas peça, diga glória a Jesus. Peça para o Senhor abrir as portas da tua vida, para o Senhor converter quem está precisando ser convertido. Diga glória a Jesus. Irmãos, chega desses pensamentos na nossa cabeça. Aí, pastor, mas meu marido, olha, não sei não, tem que ter um caminhão de fé para que ele vai se converter. Mas em misericórdia, então arranja 2 caminhões. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque Deus faz, Deus transforma até quem parece impossível. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é hora de ousadia na presença do Senhor. Coloque pedidos diante de Deus e ore insistentemente nisso, e você vai ver Deus fazer. Diga glória a Jesus. Versículo 14: e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Lógico, o coxo tinha andado, ninguém podia dizer que era impressão, que era sensação, que era emocionalismo, que era psicologia demais, ninguém podia usar nada disso. O fato é que o coxo estava andando. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é isso que precisamos buscar de Deus, e é o que o Senhor está disposto a fazer, irmãos, a conceder sinais e prodígios. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, querem falar mal de nós? Podem falar o que quiser. Pode dizer que somos barulhentos, que somos qualquer coisa. Pode dizer que a gente canta demais. Pode dizer. O caso é que os viciados estão sendo libertos, recuperados, transformados. Uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glorificado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Quer dizer, a fruto, a resultado. Os pecadores estão se convertendo, os pecadores estão mudando de vida. Outros que não foram de vícios, mas foram de vidas complicadíssimas, Jesus já resolveu quase tudo. Diga glória a Deus. Fala para o irmão assim, só falta um pouco, mais um pouco e Jesus te resolve. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, glória a Jesus. Irmãos, contra fatos não há argumentos. É aquela frase que a gente sempre ouve no mundo, e é o que diz esse versículo. Tá,
Os sacerdotes ficavam bravos com os apóstolos, mas que o coxo estava andando, e ninguém podia dizer nada. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus está operando, Deus está ouvindo as orações. Diga glória a Deus. O Senhor tem operado. Então, irmãos, é necessário continuar, é necessário mais ousadia. Fala para o irmão do lado, mais ousadia na presença do Senhor. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Irmãos, este versículo mostra os bastidores espirituais das coisas que nos atormentam. Então, os adversários do Evangelho, dizendo assim: vamos ameaçar eles, para que eles fiquem com medo e não falem mais do nome de Jesus. É assim que o diabo faz. Usa as pessoas do teu serviço, da tua vizinhança, da tua família, para te ameaçarem e te amedrontarem, para fecharem a tua boca. Diga glória a Jesus. Olha ali o versículo 20: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Diga glória a Jesus. Fala para um lado assim: não feche a tua boca. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus para sempre. As ameaças das trevas, irmãos, ameaça de perder o emprego, ameaça de doença. Irmãos, é assim, a pessoa começa a orar um pouco mais, começa a aparecer os problemas. Sabe aquela frasezinha do mundo, né? Quanto mais reza, mais assombração aparece. Fazem misericórdia. A pessoa começa a buscar a Deus, o diabo já levanta alguma coisa, porque os medrosos voltam atrás. Tinha gente que estava vindo em vigília e não está vindo mais, porque começou a pipocar algumas coisas. Sempre, não vou orar muito não, né? Porque nunca se sabe. Fazia misericórdia. Diga glória a Jesus. Os medrosos não entram no reino de Deus. Apocalipse 21:8. Diga glória a Deus. Irmãos, é isso que o diabo quer fazer. Quer ameaçar para amedrontar. Mas você vai se fortalecer no nome de Jesus. Você vai se fortalecer no nome do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Versículo 18: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós antes do que a Deus. Irmãos, é justo não anunciar o nome do Senhor, não proclamar as suas maravilhas, não glorificar a Deus. É justo, Deus faz tanto, e você fechar a tua boca. É justo. Pergunta para um lado assim: é justo? É justo não glorificar, não bendizer, só porque, se eu falar alguma coisa da reunião de família, eles vão ficar de cara feia. Fala assim: misericórdia. Isso tem medo de cara feia por acaso? Diga glória a Jesus. É justo isso? Ora para Deus te dar bênção. Daí Deus dá bênção, daí você fica bem quieto, porque senão a mamãe não vai gostar. Fazer misericórdia. Pergunta para você: o que é isso? Irmãos, é justo isso? Não é justo. Tem que proclamar o nome do Senhor. Deus não se envergonha de te abençoar. Diga glória a Jesus. Por cuja causa Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, pelo que lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11. Diga glória a Jesus. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Senhor amado, em nome de Jesus, enche, meu Deus, a tua igreja, enche o teu povo. Senhor amado, enche-nos de graça, enche-nos de ousadia, meu Deus, fortalece, meu Deus, na fé, Senhor, meu Deus, que cada um alcance vitória, Senhor, que todos